E aí galera, tudo bem? Voltando aqui com mais um vídeo da nossa série Profissões da Contabilidade, né? São profissões que você como contador pode exercer. E agora vamos falar um pouquinho aí do analista financeiro, tá? Então já vai deixando aí o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você poder não perder nenhum vídeo da nossa série que vai ser lançado aqui nos próximos dias. Então bora aí para cima sem muitas delongas, né? Então, o analista financeiro, ele também pode ser exercido pelo contador, né? Porque tem vagas de emprego que vai mais para o lado do financeiro mesmo, da análise financeira, e tem vagas de emprego que também exigem, né, um pouco de conhecimento em contabilidade, porque você pode utilizar das demonstrações contábeis para você poder fazer o seu trabalho, né, como analista financeiro. Então, praticamente, o analista financeiro, ele vai estar trabalhando aqui, uma das principais funções é a análise de desenvolvimento financeiro, onde você vai fazer também revisões de demonstrativos financeiros. Então, dentro da contabilidade, a gente pode usar para fazer análise financeira o balanço patrimonial, a gente pode usar a DRE, a gente pode usar os fluxos de caixa, porque ali contém informações importantes do financeiro da empresa, né? Você lembra que eu falei em algum vídeo anterior ali, eu não lembro em qual, que é possível a gente pegar dados das demonstrações contábeis, fazer pequenos cálculos aqui, que são os indicadores financeiros, né? E usar como tomada de decisão, como por exemplo, um dado financeiro muito importante que o analista pode trabalhar, é ele descobrir qual que é o prazo médio de pagamento e de recebimento de uma empresa. Ou seja, com quantos dias ele precisa né, pagar os seus fornecedores e em quantos dias a empresa recebe ali as suas contas a prazo. Por que isso é importante? Porque às vezes tem muitas empresas que elas acabam pagando sempre atrasado os seus fornecedores, né? E aí quando a gente vai analisar, não é que a empresa não está vendendo bem, não é que a empresa não está tendo um bom giro, é que na verdade, às vezes o dinheiro não está entrando no tempo certo dentro do caixa da empresa. E aí entra o analista financeiro para poder fazer uma análise de gestão de caixa, para ele ver exatamente, né, como que ele pode regular isso daí. Então, sabendo exatamente com quantos dias você precisa pagar os seus fornecedores da empresa. Por exemplo, eu tenho que pagar meu fornecedor a cada 15 dias. Porém, a média de recebimento das minhas notas a prazos é a cada 20 dias. Então, você tem um problema, né? O dinheiro vai entrar atrasado mesmo. E aí, com essa informação, o gestor lá da empresa consegue tomar uma decisão para saber o que ele pode fazer para corrigir isso e equilibrar ou entrar mais dinheiro, né, na empresa, né? Inclusive, tem aí as pessoas que são defensores de um tema, né? Aquelas pessoas mais especialistas vão dizer que uma empresa ela não quebra por operar no prejuízo, mas ela quebra por não ter dinheiro no caixa. E isso é uma verdade, porque o prejuízo contábil ele é diferente do prejuízo real, que às vezes as pessoas não entendem. Porque na contabilidade existem alguns tipos de despesas que elas não são desembolsadas de verdade. Principalmente em empresas do lucro real, a lei determina, né, a lei criou algumas despesas que só existe contabilmente falando, mas não são despesas que a pessoa tira do bolso para pagar alguma coisa. Por exemplo, é a depreciação de máquinas e equipamentos. Na contabilidade, isso é considerado uma despesa, né? Só que o que é essa depreciação? É a perca de vida útil de um bem, de uma máquina, de um equipamento. Vamos imaginar uma agroindústria que tem lá uma colheitadeira, né? Aquela máquina gigante que vai colher soja. Uma máquina daquela vale mais de R$1 milhão, né? Então, a depreciação dela é de 5 anos. Você pega 1 milhão, divide por 5, você vai ter a depreciação anual dela, né? Seria a média aí de R$200 mil por ano. Então, esses R$200 mil por ano é uma despesa. Só que contabilmente falando, ele não vai tirar esses 200 mil para pagar essa despesa. O dinheiro que ele usou para comprar essa máquina de 1 milhão foi, na verdade, um investimento. Só que contabilmente falando, a gente pode lançar o valor dessa depreciação como
despesa. Então você pega e imagina uma empresa gigante que tem várias máquinas e equipamentos para você poder depreciar. Uma indústria, principalmente as indústrias. Então as indústrias pode, a maior parte do tempo, operar no prejuízo. Porque olha só o tanto de despesa, vamos dizer assim, que não é desembolsável que você pode lançar na contabilidade. Então, às vezes, ela vai ficar no prejuízo contábil, porém, ela tem dinheiro no caixa da empresa. Então, é muito comum, hoje, as grandes empresas operar no prejuízo. Instituições financeiras como o Nubank, que é um banco muito conhecido, ele opera muitos e muitos anos, operou no prejuízo. Aí você me pergunta, mas como isso? É porque existem despesas e métodos na contabilidade que permite a gente lançar como despesa, que faz essa empresa ter prejuízo, só que como que a instituição financeira ela tem clientes entrando o tempo todo, depositando dinheiro nas contas, na poupança, então tem caixa entrando. Então a empresa ela não quebra porque ela tem dinheiro no caixa, entende? Então é isso que acontece, que a maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, não ligou ainda de que o que quebra uma empresa é a falta de dinheiro no caixa. E às vezes a empresa ela tem até uma boa operação, ela tem um bom fluxo de venda, o que falta ajustar é a entrada de dinheiro no caixa no tempo certo. Então isso é falta de um analista financeiro, de alguém especialista no assunto, para poder regular essa parte aí, tá? Então o seu trabalho como analista é isso. Você vai analisar os relatórios financeiros da empresa, né? Então, se a gente pegar a DRE gerencial da empresa, né? Às vezes ela vai ser um pouco diferente também da DRE contábil. Por quê? Porque a DRE gerencial, que é aquela feita dentro da empresa, pode ser que ele não considere a depreciação, porque geralmente a DRE gerencial, ele só vai colocar mesmo as despesas ali que ele pagou de verdade, né? As entradas e saídas pagas. Já lá na contabilidade a gente pode contabilizar despesas como essa que eu falei, depreciação, que não são despesas reembolsáveis de verdade, né? Só que esse é um exemplo prático. Mas você vai, mesmo trabalhando numa empresa internamente como analista financeiro, pode acontecer de você ter que fazer fluxo de caixa, você ter que fazer a DRE gerencial. Então são conhecimentos que você vai ter que ter, trabalhos que você vai ter que fazer, né? Métricas de desempenho, calcular margem de lucro, ROI, que é o retorno sobre o investimento, ou seja, eu investi 5 mil reais, 10 mil reais, então qual que é a minha margem de retorno, qual que é o meu retorno, vai ser 100%, 200%, 300% do que eu investi? Então isso são coisas que o analista financeiro tem que lidar, né? Você também pode fazer planejamentos e orçamentos, lidar com essa parte de orçamento, né? Desenvolver e revisão de orçamentos anuais, mensais, né? Monitorar esses orçamentos, acompanhar desempenho de orçamento. Essa parte de orçamento aqui nada mais é do que você fazer uma projeção das entradas e saídas ao longo do ano. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma contadora, que a minha esposa ela é contadora, e ela presta serviço para um sindicato rural patronal, onde lá tem mais de 200 associados. Então, esses associados pagam mensalidades anuais para ser sócio desse sindicato. Então, as receitas deles vêm dos que os associados pagam. E eles têm os seus funcionários fixos, né? Eles têm ali 5 ou 6 funcionários fixos. Então, anualmente, né, ela faz uma projeção orçamentária para eles. Ela faz ali ela pega baseado nos últimos anos, ela consegue fazer em uma planilha de Excel simples mesmo, qual que é a projeção de receita para esse ano, qual que é a projeção de receita para o ano de 2024. Ela fez, no final de 2023, ela entregou essa previsão orçamentária de receita para 2024, a previsão de despesa para 2024, o quanto que vai sobrar, pode ser que sobre, né, no caixa. Para quê? Para que o gestor daquele sindicato, que é o presidente, saiba o quanto vai entrar, o quanto vai sair, e que se ele pode usar dinheiro a mais, né? Por quê? Porque a ideia é ele ter dinheiro para pagar os custos fixos, né? Como a água, a luz, o salário dos funcionários. Então, se ele quiser fazer algum investimento dentro da instituição,
ele só vai fazer se na projeção de caixa tiver ali mais ou menos colocado uma margem de lucro que vai sobrar no ano. Então ele sabe que ele só pode gastar extra, ter um gasto extra daquilo que está sobrando. Então aquilo que já foi orçado como custo fixo, gasto fixo, ele não vai mexer. Então isso é uma ideia, só para você ter uma ideia de você montar cenários de orçamentos. Então você pode fazer isso para a empresa onde você está trabalhando, para os clientes do escritório onde você está trabalhando, que é essa gestão de caixa e de orçamento aqui, né? E análise de fluxo de caixa, o orçamento é você o quê? Preparar esse orçamento, né? Fazer essa previsão de orçamento para o ano, de despesa, de receita, de custo. E a gestão de fluxo de caixa é você analisar se aquela previsão está acontecendo ou não. Porque se eu previ no meu orçamento receber 100 mil reais no ano, dá uma média, vamos colocar uma média de 10 mil reais por mês. Eu previ no meu orçamento que eu vou receber 10 mil por mês. E aí na gestão do fluxo de caixa, eu verifico se realmente eu estou recebendo esses 10 mil por mês. Se estou recebendo menos, o que está acontecendo? Aí, aí no caso do gestor, da pessoa que trabalha como analista financeiro do local, vai olhar e ver se os clientes estão pagando em dia, se tem mensalidades atrasadas, né, o que está acontecendo. Então, através da gestão do fluxo de caixa, consegue fazer isso. Às vezes também lá na parte do orçamento, você colocou que ia ter, sei lá, a receita era de 10 mil e a despesa era de 5. Só que aí agora a despesa mensalmente vem aumentando. Aí você olha no fluxo de caixa e vai ver e tentar entender o porquê que essa despesa está aumentando. O que aconteceu que no meu orçamento está essa média de 5 mil e agora a minha despesa não está batendo. Aumentou alguma coisa? Foram os preços? Foram os serviços? Ou quem sabe eu fiz uma projeção errada? Então a análise do fluxo de caixa serve para isso, tá? Avaliação de investimento, né? Dentro aí do curso de Ciências Contábeis, né? Na maioria das grades, né, curriculares aí, ou das cadeiras, né, que você vai estudar, tem ali uma matéria de análise de investimento. Essa matéria é muito interessante porque você vai aprender a analisar se um determinado investimento que aquela empresa quer fazer é viável ou não, né? Então, se você quiser montar a viabilidade até de um negócio. Vamos dar um exemplo, um camarada ele quer montar um negócio para ele, quer montar uma empresa. Então, você consegue fazer uma projeção, né, de orçamentária, de fluxo de caixa, de receita e de despesa, e ali você aplica, né, a taxa TIR, né, a taxa de retorno sobre o investimento, a taxa de desconto do ano, e você vai conseguir chegar ao número se aquele investimento ele é viável ou não, né? Com quanto tempo que ele vai dar retorno. Lembra que eu falei aqui que tem a questão do retorno sobre investimento? Então você vai saber se o retorno do investimento vai ser bom ou não. É possível aplicar essa mesma análise em projetos dentro da empresa, não só em abertura de novos negócios, mas pode ser até no lançamento de um novo produto. A empresa às vezes quer lançar um novo produto, quer lançar um novo serviço, então você levanta quais são os custos e despesas daquele novo produto, qual é a receita estipulada para aquele produto, aí você consegue analisar, fazer análise do investimento para saber se vai ser viável ou não, né, investir naquele projeto. Então o analista financeiro trabalha também com essa parte de análise de investimento aqui, né? E gestão de risco, né? Você poder identificar os riscos que você vai ter ali dentro da empresa. Análise de risco seria identificar, né, falhas ou até mesmo coisas que podem acontecer que vai impactar o negócio. Por exemplo, risco financeiro, né? Dependendo do tipo de negócio que você vai trabalhar, que você está analisando, às vezes esse mercado está sujeito à flutuação do dólar, né? Da moeda estrangeira, né? Vai impactar se o dólar subir, se o dólar descer, como por exemplo, se você for trabalhar como analista financeiro de uma agroindústria que exporta soja, né? Então, o valor da soja vai ser influenciado pelo dólar, pela seca, pela chuva. Então, veja só, a gente tem aqui no Brasil um clima, né? Que às vezes um ano está um pouco bom, outro ano já não tá, o clima não está bom. Então, o analista financeiro pode fazer a avaliação, né, para saber se aquele negócio pode ter riscos
de impacto financeiro. Você pode, no caso aí das compras de exportação, né, que agora aumentou as taxas de impostos sobre importação. Então, às vezes, o meu negócio foi afetado por isso. Então, você pode montar uma análise de risco para poder ver quais esses impactos. Tem análise de risco também tecnológica, né? Será que os meus equipamentos, a minha tecnologia vai ficar obsoleta em quanto tempo? Isso vai impactar em quanto o meu negócio? Então, ou seja, análise de risco é isso, né? Você trabalhar analisando o que pode impactar diretamente no financeiro da empresa. E sem falar que você vai trabalhar diretamente, né, na tomada de decisão estratégica, montando cenários, né? Cenários ruins, cenários bons. Né? Você pode pegar aqui uma empresa de um determinado ramo, o ramo onde você está trabalhando, e analisar os cenários positivos, os cenários negativos, o que a empresa tem que ver, o que é considerado um cenário bom, para eu poder ter uma boa margem de lucro. É tanto X de receita, tanto X de despesa. O que é um cenário intermediário, né? O que é um cenário ruim, o que pode acontecer. É óbvio que isso você não vai tirar da sua cabeça, é com base em estudos, em dados de mercado, mas uma das coisas que você pode fazer é essa análise de cenários, né? E recomendação. Você pode utilizar de tudo isso aqui, de todas essas informações que você vai gerar como analista financeiro, utilizando todas essas ferramentas aqui, todas essas tendências, você pode montar recomendações para as empresas, para os clientes. E sem falar, né, que se você já percebeu, eu acredito, pessoal, que um dos gargalos, principalmente das micros e pequenas empresas, empresas de médio porte aí, é a questão tributária e questão financeira. A maioria dos empresários de médios e pequenos e micros empresas não faz esse tipo de trabalho aqui. Então, você já pensou você vender uma consultoria de análise financeira para empresas? Já pensou? Porque só hoje no Brasil, como eu disse, a gente tem mais de 20 milhões de empresas hoje no Brasil e vamos dizer que uns 70% delas são microempresas. Então, é a grande maioria. Então, o nicho de mercado, ele é gigante. Então, quem sabe se você pode trabalhar como analista financeiro em uma empresa de médio porte, de grande porte, um escritório de médio porte, trabalhando com isso, né? Pegar uma certa experiência e quem sabe você pode trabalhar com consultoria, depois montar o seu próprio negócio de análise financeira e vender isso para as pequenas empresas. Olha só o tanto de empresas que tem que poderia se interessar no seu trabalho de análise financeira para elas. É uma coisa a você se considerar, né? Então você vai ter que ter então essas competências, as habilidades aí para trabalhar com também normas contábeis, né? Porque você, como eu disse, você pode utilizar da contabilidade, então você tem que entender um pouco de contabilidade, tem que entender de normas contábeis, dependendo do ramo da empresa onde você vai atuar, se é uma empresa de médio porte ou de grande porte ou uma empresa que exporta. Então, às vezes você vai ter que conhecer também as normas internacionais de contabilidade, né? Você vai ter que saber interpretar um relatório financeiro. É muito importante você entender uma coisa. E como analista financeiro, pode ser que você não faça os relatórios, você não atue fazendo a contabilidade. Você já vai trabalhar analisando a contabilidade, mas o conhecimento em contabilidade você tem que ter para você poder bater o olho em um balanço patrimonial, numa DRE, numa DFC, você saber do que se trata aqueles dados ali, né? Então, a análise financeira, análise qualitativa, quantitativa, né? Você pode estar usando, vou dar até uma dica aqui para você agora. Ó. Esse livro aqui, ó, Estrutura e Análise de Balanço, tá? Para mim, um dos melhores autores de livros contábeis que tem uma linguagem muito simples de entender é o Osni Moura Ribeiro. Todos os livros dele são fáceis de compreender. Então, procura por esse livro, Estrutura e Análise de Balanço Fácil. Esse livro aqui, ele te ensina a analisar um balanço patrimonial, uma DRE, uma DFC. Ele traz os cálculos bem simples e explicados, né, os índices financeiros para você poder analisar. Então, esse livro aqui eu recomendo para você. Ele é muito bom. Vê se você acha para comprar ele aí. E pega esse livro aqui, né? Esses outros aqui, desses outros autores, eu não conheço.
Eu tenho esse livro aqui na minha casa que eu ganhei na época da faculdade de um professor meu de contabilidade. Ele me deu esse livro aqui, e ele é um livro muito bom que eu utilizo ele até hoje, né? Então eu recomendo esse livro para você que quer trabalhar com análise de balança, análise financeira contábil. Você vai começar a aprender muito bem com esse livro aqui, tá? Então veja só, então você vai aprender a fazer essas análises. Você vai ter que ter comunicação, né, para você poder criar relatórios. E comunicação não é só a verbal, é escrita também. Você vai ter que dominar essa parte escrita, aprender a fazer um relatório, fazer uma boa apresentação, né? Você vai ter que ter clareza nas informações que você vai estar enviando. Então é bom você também começar a pensar nessa parte de habilidade de comunicação. Conhecimento de mercado é muito bom. Eu sempre falo, né? Já falei em outros vídeos, que a gente tem que se especializar o máximo que a gente puder no mercado do nosso cliente. Então, se você está trabalhando em uma empresa particular, como analista financeiro, procure saber tudo sobre o ramo daquela empresa. Tudo, acompanhe os mercados, notícia que impacta aquele setor, para você se manter atualizado sobre o mercado. Além do mercado do dólar, né? O mercado também internacional e por aí vai. Gestão de tempo, né? Aprender a priorizar os prazos, gerenciar então os prazos, você ter uma organização de planilhas, de ferramentas, de equipamentos para você poder trabalhar. E no caso, a análise financeira, ela é interessante porque ela ajuda a organização na tomada de decisão, né? No suporte técnico e estratégico, e você vai ajudar na melhoria da saúde financeira da empresa, porque através da análise financeira você consegue saber detalhadamente os custos e despesas daquele negócio. Então você vai poder falar para aquele empresário onde ele está gastando mais, aonde que está indo mais o dinheiro dele, para ele poder às vezes achar formas de cortar custos na empresa, além de você fazer essa gestão de risco que pode minimizar perdas de médio e de longo prazo, né? Então, se você já tem um estudo de mercado, né, um estudo de risco, o mercado está com tendência de alta no dólar, tem tendência de baixar a taxa Selic, em que isso vai impactar o nosso negócio daqui lá na frente. Então, se você já tem um mapa de risco, já fica mais fácil de alertar ali o empresário, né? Então, isso é muito bom, muito vantajoso. Em relação de vagas de emprego, tem muita vaga de emprego para analista financeiro, com vários tipos de rotinas, né? Você pode ver salários aí de 5 a 6 mil, pedindo para a pessoa poder trabalhar com lançamentos de despesa, conferência de pagamento, conciliação bancária, né? Toda parte aqui de rotina financeira. Então tem muita vaga de emprego para analista financeiro, com vários salários variados, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do local, né? Você vai encontrar várias vagas para analista financeiro aí. Beleza, gente? Então, espero que você tenha gostado de mais uma dessas profissões aí, né? Que o contador pode exercer. E lembrando que se você quer aprender a parte prática, né, da contabilidade, é só você assinar a Escola Contador Academy, que é uma escola online de contabilidade que eu criei, aonde eu ensino todas as rotinas práticas que um contador faz no seu dia a dia. Eu peguei toda a minha experiência de 10 anos de contador, daquilo que eu faço no meu dia a dia, e coloquei nos meus treinamentos. Então tem treinamento prático de analista contábil, imposto de renda, né? Simples Nacional na prática, departamento pessoal, rotinas de empresas MEI, né? Para você poder aprender e já começar a atuar no mercado de trabalho imediatamente após fazer um dos treinamentos. Você acessa tudo que tem disponível de curso pagando uma única assinatura. Essa é a Escola Contador Academy. Tudo que você precisa para iniciar na área, você tem em um só lugar. Escola Contador Academy. As informações estarão abaixo dessa videoaula para você poder fazer a sua assinatura anual da Escola Contador Academy. Beleza, galera? Então, se você curtiu mais um vídeo da nossa série de profissões da contabilidade, deixe o seu like, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber o próximo vídeo aí, que também vai estar muito bom, muito imperdível, né? E qualquer dúvida que você tiver sobre essa profissão, deixe abaixo dos comentários que eu vou estar respondendo você. E bora então para as nossas próximas aulas.